Só um minutinho, tá? Deixa eu só confirmar aqui a gravação. Ok, conselheiro, já está gravando. Então, são 9 horas, estilo quórum, declaro aberta a 13ª sessão ordinária, segunda Câmara. Ordem do dia, discussão e aprovação de ato. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da 12ª sessão ordinária da segunda Câmara. Em discussão. Na hora que queira discutir, em votação. Conselheiro que for favorável, permaneça como estão. Dou por aprovado a ata da 12ª sessão ordinária da segunda Câmara. Julgamento de processo. Processo SEI 5921/2018. Assunto: representação, órgão, SEAD. Representante, DIFIP. Representado, SMSS-M. Relator, Francisco Brito Bezerra, conselheiro. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo SEI, passo a palavra para o senhor relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Presidente, isso é uma questão de ordem. Eu queria só fazer a cota oral desse processo, que é um processo que o doutor Bismarck fez a cota ministerial, o conselheiro Bismarck, e eu queria fazer a cota oral. Posso? Pode não, pode fazer. Presidente, conselheiros, conselheiro Bismarck ou conselheiro Brito, esse é um processo em que o conselheiro Bismarck sofreu demais com aquela secretaria, com a Secretaria Estadual de Educação. E é uma prática em relação à contratação temporária de professores. É uma exceção, virou regra na secretaria. Eu acredito que seja a hora, e me coloco como vou atuar em alguns processos da SED, também como culpado, e não foi por falta de atuação do MPC, porque o doutor Bismarck sempre foi muito diligente na atuação, de dar um basta nessa contratação temporária. A contratação temporária para professor indígena, a contratação temporária para professor na cidade, contratação temporária para professor de interior, ou seja, a contratação temporária na sede virou regra. Então, nós estamos aí vários anos sem ter o concurso e, com a aposentadoria dos professores, se criou um nicho político para contratar professores temporariamente. A ex-secretária da época, a senhora Selma, ela deveria, sim, ter realizado o concurso público. Acertou, não é toda vez que eu concordo com o controle externo, mas o relatório do controle externo em relação a esse processo é um relatório muito bem feito e que demonstra a violação ao princípio da impessoalidade, da moralidade e, acima de tudo, uma violação ao princípio constitucional do concurso público. Apesar de que o direito de punição do Tribunal de Contas em relação à secretária já se esgotou por causa do lapso temporal, mas seria interessante que este tribunal ele tomasse medidas, não só nesse processo, mas em outros processos da secretaria, para que realmente esse concurso aconteça. Porque a regra está virando exceção e isso cria um prejuízo muito grande, não só para a secretaria, mas para os alunos, que não tem um professor sempre determinado, é aquele aluno todo ano fica na condição de receber aula no interior por conta dessa questão da contratação temporária, e também para o próprio IPE, porque você não está tendo uma contribuição que está indo para o INSS de professores que deveriam ser concursados. A regra é o concurso público, principalmente dessas áreas essenciais, como é a área da educação. Então, peço a Vossas Excelências que esse tema, a ação e o voto, ela está indo nesse sentido,
deveria ser mais incisivo em relação à obrigatoriedade, a obrigar, não só recomendar, mas uma recomendação com um prazo determinado, com possibilidade de punição para o atual secretário de Educação. Entendeu? Eu acredito, senhores, que simplesmente recomendar que o secretário de Educação realize o concurso público e não cometa mais esse tipo de coisa, é muito benevolente. Eu acho que está na hora da gente tomar um parâmetro mais incisivo para que esse concurso aconteça, dar um prazo razoável para que esse concurso seja feito e, pelo menos, iniciado o processo do concurso público. Ou então ser sinalizado esse concurso público e estipular alguma punição para o gestor, porque se a gente for deixar para punir o gestor no final de todo o procedimento, vai acontecer o que está acontecendo nesse processo, qual seja, houve um pedido do Ministério Público de punição, de aplicação de multa, houve um pedido do Ministério Público para ser punida a gestora da época, mas o lapso temporal do processo, do trâmite processual, eu não vou aqui ficar discutindo onde foi que travou, mas seria interessante estipular algum prazo, estipular uma multa para a atual gestora, se ela não cumprir aquele prazo em determinado tempo, ou 1 ano, ou 6 meses, ou 14 meses, porque é feito TAC, foi feito um TAC, não foi cumprido, mas eu acredito, conselheiro Brito, conselheiro Bismarck, conselheiro Célio, seria interessante a gente incluir também um prazo razoável para que providências sejam tomadas no sentido da realização desse concurso público para essas áreas indígenas. É isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, solicito... para discutir. Senhor presidente, para discutir antes da leitura do voto. Tá. Eu concordo em parte com o doutor Paulo. Nós temos aqui relacionados 16 anos, quase que de forma ininterrupta, esses processos seletivos acontecendo na Secretaria Estadual da Fazenda, ou da Secretaria Estadual de Educação. Inclusive, já votamos penalizando gestores da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação e também da Prefeitura, e também da Secretaria de Educação do Estado. Não podemos deixar que a exceção vire regra, é fato. Sempre foram punidos. Inclusive, foi feito um TAC, o TAC que foi citado pelo nobre doutor Paulo, do Ministério Público de Contas, foi feito um TAC, o TAC foi desobedecido, gestores foram penalizados, enfim, mas os processos seletivos continuam acontecendo e, de fato, viraram regras. O que acontece nesse processo aqui é que o Instituto da Prescrição foi suscitado e, realmente, a última citação válida foi dia 1/4/2015. Portanto, nós não podemos punir. E eu estou aqui fazendo uma recomendação ao atual gestor, em que o doutor Paulo, ao meu entender, acha insuficiente, que nós devemos aprofundar. Multa nós não podemos, está prescrito, nós precisamos determinar, mas aí, doutor Paulo, nós temos o relator dessa pasta, que é o conselheiro Célio Vanderlei. Eu acredito que ele está acompanhando isso, eu acredito que tem determinação para que não aconteça mais, porque nesse fato especial foi o ano de 2015, o primeiro ano do governo, né? O primeiro ano do governo, assim que se elege. Eu acho impossível, no primeiro ano de governo, sem estar, inclusive, previsto em orçamento, realizar um concurso público. Eu acho que não tem nem prazo, mas nós precisamos agir agora de forma rápida, célere, através, é o meu entender, do relator da pasta, para que isso não possa mais acontecer. Determinando, sim, o gestor da pasta e o governo do Estado com prazos bem claros e bem evidentes de que, se não cumprido, as penalidades são bem maiores.
Nesse caso, nós não podemos penalizar gestor porque está prescrito, e aí nós iríamos afrontar a legislação. Mas eu concordo aí com o que Vossa Excelência disse, que que a exceção virou regra na questão do processo seletivo. Portanto, o meu voto eu mantenho nesses termos, mas eu concordo com Vossa Excelência, aí o relator da parte, no meu entender, é ele que deve tomar as providências mais enérgicas, no sentido de que volte a regra ser realmente uma regra e a exceção deixe de existir, porque há condições de deixar de existir a partir do momento que esteja previsto no orçamento recurso para esse concurso, o concurso possa de fato acontecer. Se Vossa Excelência permitir, eu passo a leitura do voto. Eu vou aqui, como eu sou o relator da pasta, e a gente já vem acompanhando esse processo, o Paulo tem toda a razão. Você vê que em 2016 foi feito um TAC junto ao Ministério Público e à Secretaria de Educação do Estado, entendeu? Para que fizessem o concurso. Ou seja, a cada ano sempre vão arranjando uma desculpa e a protelação. Por exemplo, eu assumi a relatoria da Secretaria de Educação e a primeira coisa que eu exigi fosse que fosse feito o concurso. E estabelecemos prazo, que era até agosto, entendeu? Fosse feito o concurso para o transporte escolar, entendeu? E até o final do ano fosse feito o concurso para professor. O que aconteceu? No ano de 2020, em função da pandemia, praticamente todos os concursos foram suspensos, entendeu? E a gente está aguardando, entendeu, a encerrar essa questão, para que a gente possa voltar a exigir. Até porque você não pode fazer os concursos agora, nesse momento, em função da própria lei, o número é 15, não sei o quê, do governo federal, que proíbe a realização dos concursos públicos. Então, na realidade, nós temos acompanhado essa questão, entendeu? E ainda tive a oportunidade de conversar com a secretária há uns 15 dias atrás a respeito. Ela me disse que não conseguiu nem fazer ainda do transporte escolar, que está em vias de ser feito. Por quê? Porque ela lança o edital, sai o concurso, aí entra na justiça. Aí a justiça manda paralisar, entendeu? E leva 4, 5 meses para poder dar uma decisão para que comece novamente. Aí volta, ou quando resolve, cara, recorre na justiça novamente. Então, isso tem causado um grande transtorno para os gestores, nesse caso. Não no caso dos professores, porque no caso dos professores ficaram de fazer até o final do ano e não foi feito, e com o passar do 2020, a partir de fevereiro já começou, entendeu, a questão do coronavírus, de tornar uma questão, entendeu, de saúde pública, e daí para frente não se pôde mais dar andamento na questão do concurso público. Principalmente, por exemplo, para as escolas do interior. Nós temos um outro problema gravíssimo com essa questão do concurso público para professor. Nós temos aqui no Estado a questão de indígenas, que vocês conhecem. Então, você faz um concurso para professor indígena. A Constituição diz que tem que ser público, edital, tem que ser público. Você não pode. O que acontece? Você faz o concurso, o cara passa para a comunidade indígena. Chega lá, quando vai o professor para lá, o chama, manda devolver, diz que não quer. Entendeu? Não aceita. Tem que ser indígena. Para ser indígena, o cara diz que você tem que ter formação. Eles querem mandar os caras para fazer o concurso sem ser professor, só com o primeiro grau. Então, isso é um problema que tem, e aí o Ministério Público Federal vai lá, entra, entendeu, em favor do índio, entendeu, e dificulta a situação. Então, essa questão do concurso é uma necessidade, mas nós temos vários entraves, e um deles agora é a questão da pandemia. Tenho a reunião marcada com a secretária na próxima semana para a gente tentar ver uma solução
entendeu? Pelo menos paliativa, já para o ano que vem, porque esse ano praticamente as escolas foram perdidas. Tem o ensino à distância, que parte de quem tem algum recurso, entendeu? Quem tem recurso para comprar um computador e ter internet, você tem. Quem não tem, entendeu? Fica sem. Então, você tá usando um peso e duas medidas, entendeu? Nessa questão da educação. Mas como eu considero que é muito mais importante a vida, entendeu? Do que não adianta você ser inteligente morto, não adianta você ser educado morto. É melhor você ser, entendeu? Educado vivo. Então, como a questão da pandemia é uma coisa gravíssima, então não é um ano que muita gente está colocando como um ano perdido para a educação. Eu não considero perdido, não. Eu considero um ano ganho, porque quem continuar vivo ganhou, entendeu, da pandemia. Porque 150 mil pessoas já perderam a vida nessa pandemia. Então, agora, dito isso, eu gostaria que o relator da ASERA fizesse a leitura da dispositiva do seu voto. Pois não, senhor presidente. Presidente, eu só quero me declarar impedido, porque atuei nesse processo, né, como parecerista, e informar também que tem 4 representações minhas sobre o mesmo tema tramitando no tribunal. 2 em relação ao seletivo de 2017, educação indígena e não indígena, e 2 em relação ao seletivo de 2018 também, em relação à educação indígena e não indígena. Então, temos aí 4 processos tramitando sobre o mesmo tema, que o representante do CAS, à época, foi o Ministério Público de Contas, por mim apresentada. Só isso. Eu me declaro impedido, né, nesse processo. Passando a leitura do voto, senhor presidente. Dispositivo 1. Pelo conhecimento da presente representação, por satisfazer os pressupostos processuais de admissibilidade previstos no artigo 60A, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 00694 e artigo 225, parágrafo 1º, 7º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, pela extinção da presente representação com fulcro no inciso 2 do artigo 487 do CPC e nos artigos 61A, 61B da LCE número 00694, em razão do conhecimento da prescrição administrativa quinquenal. 3. Pela recomendação ao atual gestor da Secretaria Estadual de Educação e Desporto, SED, para que se abstenha de realizar novos processos seletivos para suprir a necessidade do cargo de professor na rede estadual de ensino, que seja remetida cópia do acordo ao Ministério Público Estadual, tendo em vista o descumprimento do termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado entre aquele parquê e a Secretaria Estadual de Administração e Desporto, CE, do ano 2016, pela manutenção sigilo da presente representação nos termos do artigo 59 da Lei Complementar, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Coloque em discussão. Havendo que queira discutir, coloque em votação. E eu acompanho Vossa Excelência e declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 121/2020, PCS, segunda Câmara. Os próximos processos são ato de registro pessoal e não existe divergência entre o parecer dos relatores e do Ministério Público de Contas. Pergunto aos senhores conselheiros se existe algum óbice de a gente votar em bloco. Conselheiro... Senhor presidente, não há óbice de minha parte, embora eu gostaria de fazer uma observação no processo 002540-2019, registro de ato de concessão de revisão da aposentadoria. Faria um registro e poderia colocar em bloco. Tá, pode fazer. Então, trata-se de um pedido... um pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. É uma servidora que, embora cumpriu o tempo necessário para a aposentadoria integral, arguiu
a sua revisão através de uma emenda constitucional. A emenda constitucional 041/2003, e foi concedida a revisão pelo IPE, e ela recebe hoje os proventos integrais. E nós aqui não estamos registrando como proventos integrais, porque a arguição através da emenda não cumpre os requisitos, ou seja, afronta. Cadê? Houve uma interrupção no prazo, ela pediu licença, foi concedida, e aí a emenda que ela arguiu reza que só pode existir a concessão de aposentadoria integral se ela tivesse entrado no dia 30, até o dia 31/12/2003 e estivesse de forma ininterrupta, ou seja, foi interrompido esse prazo, portanto, nós não estamos aqui registrando o ato. E também entendemos que não houve má-fé por parte do servidor e não estamos falando em devolução de recursos, por não haver má-fé. Mas estamos recomendando o IPE que observe bem esses fatos para que não haja prejuízos àquele Instituto de Previdência. É só esse registro que eu gostaria de fazer e dizer que o Ministério Público de Contas e nosso controle externo foram ágeis e notaram essa falta de atenção do IPE, e os seus pareceres foram também nesse sentido. É o registro, senhor presidente. Ok. Mas tem algum... Conselheiro Bismarck, podemos votar em bloco? Estão todos os processos? Sim, sem qualquer impedimento quanto a isso, senhor presidente. Então, vamos colocar os processos a ser votados, os 002344/2017, 002374/2017, 002454/2017, 000-851/2018, 000-865/2018, 001.200/2018, 001564/2018, 002594/2018, 003906/2018, 004711/2018, 000054/2019, 002540/2019, aqui? 2019, 002062/2020. Esses são os processos a serem julgados. Coloque em discussão. Havendo que ele discutir em votação. Como vota o conselheiro Bismarck? Acompanho os respectivos relatores, senhor presidente. Vota o conselheiro Brito. Com os respectivos relatores, senhor presidente. Também acompanha os respectivos relatores e declara aprovada a unanimidade, entendeu, dos senhores conselheiros. E declaro aprovados os processos que constituirão o acordo 122/2020, 123/2020, 124/2020, 125/2020, 126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 132/2020, 133/2020 e 134/2020, TCS, segunda Câmara. Comunicações. Conselheiro Bismarck. Nada a comunicar, senhor presidente. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência que incluísse na pauta da próxima sessão os dois processos que eu pedi vista, de Rorainópolis e Iramutã, sobre a questão do prazo daquelas duas proposições na próxima sessão, que eu já concluí. Eu queria apresentar a sugestão para Vossa Excelência e na próxima sessão já incluir na pauta para a gente debatê-los. Pode ser, presidente? Ok. Antes será incluído. Entendeu? Tá. Obrigado, presidente.
É só isso, sem mais comunicações, e desejar para todos nós um final de semana abençoado por Deus, sob a proteção dele, que seja muito bom para a gente. Conselheiro Brito. Senhor presidente, eu quero remeter aqui nessa fala da comunicação a tantos outros alertas feitos por Vossa Excelência quando no auge da pandemia. Vossa Excelência, como é médico e seus filhos são médicos e tem uma interação muito grande e uma preocupação imensa com essas questões de saúde do Estado. Nós temos o relator da saúde, Bismarck, que também é presidente do comitê na questão do Covid, e aqueles alertas que Vossa Excelência fazia para que todos nós tivéssemos muito cuidado e que continuasse tendo muito cuidado, porque a pandemia ela só matava cada vez mais, só se alastrava cada vez mais. Acredito que se faz necessário mais do que nunca agora. Eu estava assistindo o jornal hoje pela manhã, 690 óbitos. A previsão que era feita, mais catastrófica que eu vi, foi o governador que fez. Se falava em 120 mortes, com a possibilidade de 300 se chegássemos ao caos. Nós estamos com 690 mortes, ou seja, 690 vidas ceifadas, que representam aí dor para milhares de pessoas, da família, de amigos e de todos nós que vivemos nesse estado. Nós temos um amigo que é amigo seu, um trabalhador que há 80 anos vive nesse estado, lutando dia a dia no setor produtivo, que não é fácil, e ele lá, o seu dia a dia sempre foi no campo. O seu Nanô, que é um grande amigo, irmão nosso, não teve condições de ficar aqui, por entender que nosso estado não tinha os recursos necessários. Ele já tem 80 anos e sofre de comorbidades, foi para São Paulo, está no hospital, entubado, recebendo, claro, aí toda a assistência médica necessária, mas situação difícil. E eu peço que além de nós podermos orar, rezar por ele, expelir bons fluidos de energia em prol da sua recuperação, nós tenhamos como exemplo o dele e de muitos outros que estão agora cometidos. A pandemia não acabou, o vírus ele pode ter aí enfraquecido um pouco, ou muito, não sei, não sou da área. Os tratamentos já podem ser bem mais eficazes, enfim, mas continua morrendo muita gente, o risco está aí de forma iminente e as pessoas estão aglomerando como se nada estivesse mais acontecendo. O fenômeno da psicoadaptação. Se adaptaram, não tem mais medo e aí as coisas acontecem, às vezes com pessoas próximas, por não ter mais medo e achar que tudo acabou. Portanto, é só essa reflexão que trago para esses finais de semana de muita aglomeração, principalmente a juventude aí, pessoas que não acreditam, enfim, vacinas que já estão politizando a questão da vacina. A classe política não dá tanta importância à vida como deveria dar. Vossa Excelência falou há pouco e eu compreendo e sei que a vida é o bem maior. Nada existe se não houver a vida. A vida é o princípio de tudo e, sobretudo, um dom de Deus. Por isso, tem que ser muito respeitada. Então, esse alerta, essa reflexão na questão da pandemia que eu quero trazer para Vossa Excelência e para o povo do nosso estado, do Brasil, não acabou ainda e nós precisamos estar alerta. No mais, um final de semana abençoado, com muito Deus no coração. Paz e bem. Brito, eu gostaria de também fazer uma reflexão a respeito disso. E eu fico assistindo os meios de comunicação, entendeu? Comemorando a diminuição do número de mortos, entendeu? No nosso país, como que 671 pessoas que morreu só ontem fosse pouca, entendeu? Na realidade, 671 pessoas ainda é uma grande, entendeu? Ou seja, você disse aí, usou um termo aí, que é
a pessoa se acomodar, entendeu? Se acostumar, mas eu não sei como se acostuma com a morte. A morte, entendeu? O mundo inteiro, todas as civilizações, até hoje ninguém se acostumou. Tanto é que os caras choram a morte dos seus entes queridos. E quando tu fala da irresponsabilidade, principalmente dos mais jovens, quando se acha acomodado, que com a medida que a gente teve conhecimento da descomplicação dessa doença, os hospitais se equiparam, melhoraram o atendimento, diminuiu o número de óbitos, entendeu, das pessoas, entendeu, de um modo geral, mas das pessoas acima de 60 anos que têm comorbidade, não diminuiu o número. Ou seja, ainda ontem nós tivemos a morte de um senador de 82 anos, Ari Oswald, que é do Rio de Janeiro. Nós temos a questão do seu Nonô. E, normalmente, essas pessoas mais velhas, elas contraem, entendeu, o vírus de seus familiares mais novos. Dos seus familiares mais novos. Ontem eu estava falando, inclusive, com Vossa Excelência e com o Bismarck, com a própria minha mãe, que tem 83 anos, entendeu? Então, eu vivo brigando com ela. Quando eu falei, mãe, não, meu filho, eu vou vacinar, eu vacinei, eu estava lá vacinando. Que diabo a senhora quer vacinando o gado lá no meio de peão? Entendeu? Não, meu filho, não, mas era só essa vez. Não é só essa vez. Então, eu acho que essa questão é uma questão que nós, entendeu? Eu não sei como as pessoas reagem, mas eu fui médico e sou médico, e fui médico, exerci minha atividade durante muitos anos, e nunca me conformei em perder meus pacientes, entendeu? Sempre que eu perdi um paciente meu, entendeu? Era como que eu perdesse alguém da minha família. Eu sofria tanto quanto a família dele, porque eu lutava para que ele não viesse a perecer. E eu vejo hoje, entendeu? Os caras botando como 671 pessoas mortas, que morreram por uma num dia, como que isso é uma vitória. Quando, na realidade, é uma grande derrota. Nós poderíamos ter um número bem menor, entendeu? De mortos, entendeu? Veja o caso daquele médico que morreu, que tomou a vacina da Oxford no Rio de Janeiro, um médico de 28 anos, entendeu? Que estava dentro das unidades de saúde. Ele, segundo as informações que tem, ele tinha tomado não especificamente a vacina, mas o placebo da vacina, entendeu? Que uma parte da população toma a vacina da vacina. Ou seja, ele levou azar, contraiu o Covid e veio a perecer. Ou seja, não foi por causa da vacina, foi porque o que ele tomou, a vacina que ele tomou, não era vacina, era um placebo. E pegou a forma grave da doença. Então, eu sempre digo assim, aqueles 3% que ninguém sabe quem é que vai ser, entendeu? Então, nós temos que continuar, entendeu, com essa cruzada, no sentido que, enquanto nós não tivermos a vacina para que a gente possa imunizar a nossa população, nós vamos continuar chorando, entendeu, as nossas vítimas, entendeu? E a pandemia não acabou. A pandemia não acabou. A pandemia está... Você está vendo na Europa um recrudescimento, entendeu, muito grande da coisa, em função, entendeu, do clima, que lá agora está começando o inverno, entendeu, o clima frio. E aqui no Brasil, esse recrudescimento de melhoria também é porque terminou o inverno no sul e sudeste, centro-oeste, entendeu? Hoje, por exemplo, você tem, mas isso não é garantido, porque senão o norte e nordeste não tinham tido esse excessivo número de mortes. Então, é um vírus que a gente não sabe o que influencia ele, mas sabe sim, entendeu? Que ele atua em todos os meios, entendeu? Independente do clima, entendeu? Independente da situação, porque senão nós aqui no norte tínhamos tido um número menor de mortes do que o pessoal do sul, porque aqui nós não temos frio. E muito pelo contrário, a gente teve um número excessivo de mortes e continua tendo. Ontem nós perdemos 3 pessoas aqui em Boa Vista com Covid.
Então, essa situação é uma situação que a gente precisa refletir efetivamente, entendeu? Para que a gente não volte, entendeu? A ter uma situação que nós venha, entendeu? A complicar. Ontem, na UTI do HGR, não tinha nenhuma vaga, entendeu? Estava toda lotada a UTI do HGR. E ninguém sabe disso, entendeu? Não tinha uma vaga. Teve uma vice-prefeita e candidata a vice-prefeito que contraiu o Covid, teve necessidade de ser internada na UTI e não tinha vaga. Ela foi para a Unimed, entendeu? Para poder aguardar uma vaga na UTI do Estado para poder, entendeu? Ser internada. E está internada lá na UTI. Então, portanto, a gente não pode, entendeu? Arrefecer em relação a isso daí. Principalmente os mais velhos têm que tomar cuidado, continuar pensando que, efetivamente, ele pode ser uma das vítimas. Então, nós aqui, você vê do Paulo ali roendo a unha, porque ele já teve, mas mesmo assim tem os familiares dele, tem nossos familiares, que mesmo aqueles que já contraíram, tem que manter o mesmo cuidado em função dos nossos familiares, entendeu? Então, na realidade, é isso daí. Por exemplo, eu tenho 2 netinhos, adoro meus netinhos, agora eu vejo eles uma vez na semana só. Vou lá, dou uma visitadinha, olho e tal, brinco ali de longe e tal. Por quê? Porque há uma necessidade que isso ocorra. Porque os principais transmissores dessas coisas são as crianças, porque normalmente eles são assintomáticos em relação a esse vírus. Então, a gente tem que manter esses cuidados, são coisas que doem, que a gente sofre em função disso daí, mas enquanto esse processo existir, é a forma que a gente tem de nos prevenir. Então, eu gostaria de também ter feito esse adendo aí para os colegas e desejar a todos um final de semana alegre, feliz, e que nós possa, entendeu, continuar da maneira que nós continuamos. Aqui o nosso tribunal, entendeu? Me parece que a gente não perdeu nenhuma pessoa aqui, graças a Deus, entendeu? Mas fomos criteriosos, a presidente foi criteriosa da questão de não faltar, entendeu? Nenhuma estrutura e infraestrutura para que as pessoas pudessem se prevenir. Então, eu digo que o tribunal está de parabéns, porque que eu saiba, nós não perdemos nenhum funcionário nosso aqui do tribunal. Então, graças ao nosso bom Deus, entendeu? Que a gente está ainda, e que continuemos assim, para que a gente possa dar sequência na vida e nos trabalhos do nosso tribunal. Um abraço a todos. E não havendo mais nada a tratar, são 9h40, declaro encerrada a presente sessão. Uma vez.